O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Já vou começar pedindo desculpas pela minha voz de rouxinol no dia de hoje, para variar. A minha rinite alérgica está aqui me fazendo companhia. Quando vocês eram crianças, vocês tinham um amigo imaginário? Então, eu tô percebendo que o meu amigo imaginário, com sintomas físicos, é a rinite alérgica, porque ela tá sempre agarrada comigo. Enfim, vamos lá. Isso não vai me impedir de dar aula para vocês hoje, tá? Então, a gente está estudando, conhecendo e conversando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Bom, a gente já viu tudo sobre a introdução, eu já conversei com vocês bastante sobre essa introdução. Na última aula a gente começou no módulo 1, né, que fala sobre os fundamentos do engajamento. E dentro do módulo 1 a gente tem o capítulo 1. O capítulo 1 fala dos bumerangues invisíveis, né? E pede pra gente tomar cuidado com esses bumerangues invisíveis. Eu dividi o capítulo 1 em 3 partes, para que cada parte fique bem didática, os vídeos fiquem dinâmicos e vocês possam assistir nos momentos livres que vocês têm, tá? Então hoje a gente vai estudar, conversar sobre a parte 2 do capítulo 1, tá? Bom, do que se trata, né? A gente já entrou no capítulo 1 e sobre o que a Fundação Dale Carnegie vai falar, baseado nos princípios do Dale Carnegie, né? Na segunda parte do capítulo 1. Bom, para que vocês entendam melhor do que ele vai falar, eu vou fazer uma analogia aqui. Você já percebeu como que algumas palavras conseguem destruir em poucos segundos uma confiança que foi construída durante anos? Isso acontece muito, né? Às vezes não aconteceu com a gente, mas a gente fica sabendo que aconteceu com algum amigo nosso. Às vezes basta uma crítica feita no momento errado, né? Às vezes um comentário impulsivo, às vezes uma reclamação, às vezes uma condenação, só que feita sem pensar. E aí aquilo que você pretendia resolver acaba criando um problema ainda maior. É ou não é, né? É sobre isso, tá? A parte 2 do capítulo 1. Nessa parte a gente vai conversar sobre um dos maiores erros que acontecem na comunicação humana. Qual é ele? É o próprio título do capítulo. São os bumerangues invisíveis, ok? Pô, mas não tô entendendo nada. Vamos lá, vou te explicar, calma, tá? Vamos para a leitura, depois a gente vai voltar. Eu vou pegar o coração desse texto, vou gerar uma ferramenta de transformação, né? Vou explicar esse texto para você e você vai poder aplicar essa ferramenta na sua vida real, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Então vamos lá. Na primeira parte a gente estava falando sobre um dos reis da comunicação humana, que era o Abraham Lincoln, né? E sobre uma guerra onde ele estava envolvido. Então vamos continuar a história da guerra. Gente, se você não ouviu a aula 1, você não consegue entender a aula 2, tá? É uma sequência. Volta lá e assiste a aula 1. Aí vai ficar muito fácil, porque assim, eu entrego muito mastigado para vocês, tá joia? Para que não tenha chance de ninguém entender. De ninguém não entender, né? Todo mundo vai conseguir entender. Então vamos lá. Meade, que é o outro personagem da história, convocou um conselho de guerra. Hesitou, procrastinou, enviou um telegrama dando todo tipo de desculpas para o presidente. Por fim, o volume das águas diminuiu e Lee conseguiu cruzar o Potomac com as tropas. O Lincoln ficou furioso. O que significa isso? Perguntou ao filho gritando. Meu Deus, o que significa isso? Eles estavam a nosso alcance. Só precisávamos estender as mãos e seriam nossos. No entanto, nada do que eu disse fez o nosso exército se movimentar. Naquela situação, qualquer general poderia ter derrotado Lee. Se tivesse ido até lá, eu mesmo teria lhe dado uma surra.
Amargamente decepcionado, Lincoln, que costumava ser uma pessoa contida, sentou-se e escreveu a Meade o que foi, considerando-se seu histórico, uma carta dura. E aí ele diz: caro general, creio que não tenha compreendido a extensão do infortúnio relacionado à fuga de Lee. Ele se encontrava a nosso alcance, e se tivéssemos apertado o cerco, somando-se a isso nossos recentes sucessos, teríamos encerrado a guerra. Agora, porém, a guerra se prolongará indefinidamente. Se o senhor não teve condições de atacar Lee na última segunda-feira, como poderá fazê-lo ao sul do Rio, para onde pode levar poucos soldados, não mais que 2/3 das forças que se encontravam a seu dispor? Não seria razoável ter essa expectativa, e não creio que tenha condições de realizar tanto. Sua grande oportunidade passou, e estou imensamente perturbado por conta disso. Era uma carta plenamente justificável. No entanto, Lincoln nunca a enviou. Foi encontrada entre os seus papéis após a sua morte. O que impediu o presidente de expressar a sua enorme decepção e a sua compreensível crítica? O presidente Lincoln era um mestre na arte da comunicação, e a humildade estava no cerne de tudo o que dizia. Ele deve ter considerado que, se enviasse a carta, aliviaria parte de sua frustração, mas provocaria o ressentimento do general Meade, prejudicando a utilidade dele como comandante. Lincoln sabia que poucos dias antes, Meade tinha sido nomeado comandante do exército no Potomac. Sabia também que Meade tivera uma sequência de resultados heróicos. Certamente Meade estava sob forte pressão, somada ao fardo provocado pela animosidade entre ele e alguns de seus comandados. Se Lincoln desconsiderasse esses detalhes e enviasse a carta, certamente venceria a batalha de palavras, mas sofreria perdas na guerra de influência. Isso não quer dizer que o general Meade não deveria ser informado de seu erro, apenas que aquela era uma forma ineficaz de informá-lo. Tempos depois, Lincoln comunicou a Meade sua decepção, mas de maneira digna. Ao optar por ser generoso e segurar a carta mais ríspida, Lincoln escolheu manter e até mesmo aumentar a sua influência sobre Meade, que continuaria sendo fundamental para o bem civil em sua cidade natal, a Filadélfia, até a sua morte em 1872. Lincoln parecia saber, mais do que qualquer outro presidente americano, quando devia segurar a língua e quando se calar seria um erro mais grave do que falar. No cerne dessa habilidade estava a compreensão de uma das verdades mais fundamentais da natureza humana. Somos criaturas que tendem a se autopreservar, que se sentem instintivamente compelidas a se defender, evitar e negar todas as ameaças ao nosso bem-estar, inclusive aquelas que ameaçam o nosso orgulho. Veja o caso do escândalo dos esteroides na Major League Baseball, a Liga Americana de Beisebol. Dos 129 jogadores acusados de usar esteroides e hormônio de crescimento humano por testes antidoping, pelo relatório Mitchell ou por delações de colegas, apenas 16 admitiram o uso. Então, eles são simplesmente atletas de alto rendimento com um ego tão inflado quanto os músculos? Devagar com o andor. Pense na última vez que alguém lhe apontou o dedo por algo que você disse ou fez. Devemos supor que, ao ouvir a acusação, você abraçou a pessoa e a convidou para almoçar? Ou você teve vontade de esconder uma lata de sardinhas aberta na escrivaninha dela, e isso provavelmente para ser delicado? Ninguém gosta de ser repreendido, seja a repreensão merecida
ou não. Nosso anseio por aprovação é tão grande quanto o nosso medo de reprovação, explicou o endocrinologista Hans Selye. Quando tentamos usar as críticas para vencer uma discussão, provar algo ou estimular mudanças, damos 2 passos atrás. É claro que críticas construtivas podem levar as pessoas a mudar, mas depreciar o outro quase nunca gera os resultados que você deseja. E não estamos falando apenas de discussões em público. Isso também vale para conversas em particular. Apesar da tendência atual de vermos comentários depreciativos em blogs, programas de entrevistas e redes sociais, no momento em que você usa um desses meios para criticar, o alvo da crítica se sente obrigado a se defender. E quando o outro fica na defensiva, não há nada que você possa dizer ou fazer para transpor as barreiras erguidas. Tudo que você disser será recebido por ele com ceticismo, ou pior, com total incredulidade. Assim, os comentários críticos funcionam como bumerangues invisíveis. Eles voltam e atingem a cabeça de quem os lançou. Deixa eu só virar a página aqui, gente, porque eu tinha feito umas anotações, mas que eu acho válido falar depois. Mas vocês já estão percebendo vários bingos aí, né? Ok. Esse efeito é ainda mais rápido num mundo em que quase tudo está a uma tecla, um clique, um microfone ou uma câmera de ser exibido para o mundo todo. O ator Mel Gibson aprendeu essa lição, essa triste lição, da pior forma possível, quando deixou uma mensagem de voz recheada de palavrões e expressões preconceituosas na caixa de mensagens da ex-namorada. Antes, um dos atores de Hollywood mais influentes do mundo, Mel Gibson viu a sua influência global sofrer um enorme prejuízo. Um exemplo menos volátil, mas ainda assim prejudicial, ocorreu em julho de 2008, quando um microfone da Fox News captou comentários que, de acordo com um post num blog da CNN, o reverendo Jesse Jackson pretendia fazer em privado e que depreciavam o provável candidato democrata à presidência da República, então senador Barack Obama, por parecer querer dar lições de moralidade à comunidade negra. Apesar de Jackson ter pedido desculpas imediatamente, os seus comentários prejudicaram a sua influência nacional em assuntos importantes para membros da comunidade negra. Além disso, o caso pôs em questão o seu apoio ao então candidato Obama, que pouco tempo depois se tornaria o 44º presidente dos Estados Unidos. Embora a maioria das pessoas consiga evitar essas gafes antes de julgarmos figuras públicas que passaram por essa situação, devemos, para o nosso próprio bem, considerar o que os outros diriam se um de nossos acessos de raiva viesse à tona. O melhor, porém, é sempre seguir à risca um princípio simples no trato com os outros. Não critique, não condene, não reclame. Vivemos numa época em que o mundo inteiro pode nos ouvir, em que é possível ser responsabilizado por algo em nível global, em que nossas catástrofes comunicativas podem nos perseguir pelo resto da vida. Apesar de hoje haver uma tendência global a se falar livremente, nunca é sábio nem necessário criticar os outros para tornar a sua mensagem mais eficaz, importante ou digna de nota. A melhor maneira de ver as inúmeras possibilidades de se fazer ouvir não é como um peso, nem como uma bênção, mas como uma responsabilidade. Os que aceitam essa responsabilidade com humildade, compaixão e zelo se destacam muito mais rápido, pois as pessoas seguem dispostas a ouvi-los.
As pessoas mais respeitadas nas indústrias, nas empresas, nas famílias e nos grupos de amigos são as que expressam claramente seus pontos de vista e são respeitosas com os ouvintes que desejam influenciar, seja na forma de pensar ou no comportamento, ok? A parte 2 do capítulo 1, ela termina aqui. E aí vocês percebem que tem muitos bingos, né? Nessa parte da leitura já tem muitos bingos. Gente, que livro riquíssimo, né? Muito rico. Então, agora, a gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Então, vamos lá, né? Eu falei que esse texto, ele trata dos bumerangues invisíveis, ok? E aí, muita gente pode ainda não estar entendendo, e não é culpa de vocês, eu vou explicar melhor, ok? Vamos lá. Talvez você já tenha vivido uma situação assim, eu vou dar um exemplo. Você quis corrigir alguém, né? Você quis mostrar que você estava certa. Você quis defender a sua opinião. Só que no final dessa conversa, a pessoa com a qual você estava degladiando, porque isso não é nenhuma conversa, ficou ainda mais resistente à sua opinião e a você. Ela ficou mais distante de você e ela ficou menos disposta a te ouvir. Não é assim que acontece? As pessoas até brigam e viram inimigos, não é? Por que isso acontece? Porque quando uma pessoa se sente atacada, ela deixa de escutar, ela para. Vocês já ouviram as pessoas contando? Eu ouvi só até a palavra tal. Quando ela falou na minha mãe, eu não ouvi mais nada. Não é assim que acontece? É assim. Quando uma pessoa se sente atacada, ela deixa de escutar. Acabou. Ela fica surda, cega, de ódio. Ela começa somente a se defender. Gente, esse é um comportamento profundamente humano, tá? Quem faz isso não é irracional, não. Esse é um comportamento natural, humano, tá? Quando a gente sente que o nosso orgulho, a nossa imagem ou as nossas escolhas estão sendo ameaçadas, o nosso primeiro impulso não é refletir, parar e refletir lindamente, entendeu? Não é. O nosso primeiro impulso é justificar, explicar, contra-atacar, encontrar argumentos para provar que a gente está certa. É ou não é, né? E quanto mais dura é a crítica que a gente faz, mais altas vão ficando essas barreiras para conseguir influenciar outra pessoa, certo? É por isso que tantas discussões terminam sem solução. Porque ninguém ali nessa discussão está realmente ouvindo o outro. Cada um está só falando, né? Cada lado está apenas preparando a sua próxima resposta. E enquanto isso, o poder de influenciar o outro já desapareceu, né? Muita gente acredita que vencer uma discussão significa convencer o outro. Gente, na prática, é o contrário. Sinto informar para vocês, tá? Você pode vencer no argumento. E ao mesmo tempo você pode perder completamente a conexão com aquela pessoa. Ok? E sem essa conexão você nunca mais influencia aquela pessoa. Só quando você se conectar a ela novamente. Então entendam que influenciar não é fazer alguém se sentir menor que você. Ok? Influenciar é você criar um ambiente onde essa pessoa vai conseguir enxergar que tem uma nova possibilidade para ela, sem que ela precise ficar protegendo o próprio ego, sem que ela fique na defensiva. É como se você desse uma alternativa para ela, uma alternativa que ela julga que é boa, né? Pensa em quantas amizades já foram abaladas por conta de críticas que saem no impulso, né? Quantos relacionamentos já esfriaram por causa de palavras, poucas, que foram ditas no calor da emoção? Quantas oportunidades profissionais desapareceram porque alguém escolheu atacar em vez de orientar, servir, né?
E hoje isso se torna ainda mais perigoso, porque a gente vive numa era em que uma mensagem pode alcançar milhares ou até milhões de pessoas em pouquíssimos segundos. Então, aquilo que antes era uma conversa privada, você joga na internet e ela pode ganhar proporções enormes. E aí, essa uma publicação que foi feita por impulso dessa conversa, que era privada, ela pode deixar marcas por muitos anos. A gente está aí cheia de exemplos para ver, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer que a velocidade da tecnologia aumentou a importância de você ter responsabilidade em como você se porta na rede social, na internet, né? Nem tudo o que você pensa precisa ser dito. Tem que entender isso. Nem tudo que você sente tem que ser publicado. Nem toda crítica precisa ser compartilhada, porque toda a sua comunicação produz consequências. Se a crítica é negativa, quais vocês acham que serão as consequências? Então, novamente, voltando ao livro, antes de você falar, vale a pena se perguntar: o que eu desejo construir com essas palavras? Eu quero resolver essa situação ou eu quero apenas aliviar a minha frustração com essas palavras? Porque isso já muda se você vai falar elas ou não, né? Eu quero aproximar a pessoa de mim ou eu quero só provar para essa pessoa que eu tô certo, independente se essa pessoa nunca mais vai conversar comigo, né? Gente, pessoas emocionalmente inteligentes, elas entendem que existe uma enorme diferença entre você desabafar na internet e comunicar. Olha o bingo aí, né? Desabafar vai aliviar só quem fala, certo? Agora, comunicar vai transformar quem escuta. Olha o bingo de milhões. Essa diferença muda completamente os seus resultados. Porque quando você controla o seu impulso de criticar, você cria um espaço para o diálogo. Né? Quando você escolhe compreender aquela pessoa antes de condená-la, aquela pessoa vai baixar a guarda para você. E quando alguém deixa de se sentir ameaçado por você, aí finalmente essa pessoa vai começar a te ouvir. E aí você vai poder exercer influência sobre essa pessoa para ajudá-la. Só que isso, gente, não significa que você vai aceitar tudo que todo mundo faz e fala com você em silêncio, tá? O livro já deixa isso claro. E isso também não significa que você vai concordar com tudo que é dito para você ou feito para você, tá? Isso tudo que eu falei significa que você vai somente escolher a forma mais inteligente de dizer aquilo que precisa ser dito. É isso, né? Porque tem uma enorme diferença entre você falar com firmeza, né? Você pode falar com firmeza. Isso não pode ser feito. Isso está errado. E você falar com agressividade. A pessoa está tentando falar, você já corta ela e fala, não, sem chance, né? O famoso nem F, né? Nem fu, entendeu? Tem uma enorme diferença entre você corrigir uma pessoa, porque às vezes ela precisa ser corrigida, porque se você não corrigir ela antes dela postar aquilo, ela vai passar muito mais vergonha na frente de milhões de pessoas, então que ela passe vergonha só na sua frente. Mas tem uma diferença entre você corrigir essa pessoa e humilhar essa pessoa. Você está corrigindo ela para ajudá-la, para que lá na frente, quando ela poste aquilo corretamente, ela não seja humilhada pelos outros. Então, ela também não pode ser humilhada por você, né? Tem uma diferença enorme entre você orientar uma pessoa e atacar essa pessoa. Gente, a verdade é uma só. A verdadeira influência, ela nasce do respeito, ela não nasce do medo, tá? As pessoas raramente mudam porque elas foram envergonhadas. Isso só aumenta o ódio delas, tá? Frequentemente elas mudam quando elas se sentem compreendidas. Elas te dão aquela chance. Nossa, ela foi tão boa pra mim que eu vou dar uma chance pra ela, eu vou ouvir o que ela tem pra dizer, né? E esse talvez seja um dos maiores aprendizados do capítulo 1 desse livro.
que quanto menos você alimenta conflitos na sua vida que são desnecessários, gente, eles são desnecessários, acredite em mim, maior se torna a sua capacidade de influenciar as pessoas de maneira positiva. Você adquire cada vez mais poder de ser uma influenciadora positiva. Pensa aqui comigo em quais situações que você costuma reagir antes mesmo de pensar. Quando viu, já falou. Né? Tem alguma conversa que poderia ter tido um resultado melhor se você tivesse escolhido palavras diferentes das que você disse? Você costuma buscar compreensão quando você vai a outra pessoa? Ou você costuma buscar apenas ter razão? Você quer estar certo ou quer ter paz? Né? A famosa frase. Como que seria a sua comunicação se o seu objetivo principal fosse construir um relacionamento mais forte? Seria diferente da comunicação que você tem hoje? Eu tenho certeza que sim, né? Gente, lembrem-se que nem toda verdade precisa ser dita da forma mais dura. A maneira como a gente comunica as nossas ideias vai determinar o impacto que essas ideias vão ter. É o como se fala, não é o que se fala. Ok? É exatamente isso que eu trabalho na Cartilha Mente de Ouro. É você conseguir desenvolver uma comunicação consciente, equilibrada, que seja capaz de fortalecer os seus relacionamentos que podem estar em frangalhos nesse momento, não é? Porque a prosperidade, ela não depende apenas do que você sabe. Ela também depende da forma como as pessoas se sentem quando elas estão perto de você ouvindo o que você sabe. Olha que bingo aí. Então, na Cartilha Mente de Ouro, eu vou te ensinar como que você desenvolve inteligência emocional para a comunicação, evita conflito que vai desgastar o seu relacionamento, fortalece a sua influência através do respeito, constrói conexões mais profundas, né? E desenvolve uma mentalidade que vai inspirar a confiança nas pessoas em qualquer ambiente que você vá. E junto da cartilha você recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos para você fazer diariamente e ir fortalecendo essa nova mentalidade, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora, escreve aqui nos comentários para mim qual mudança que você pretende fazer na sua forma de se comunicar a partir de hoje. Uma mudança pequena, mas tem que ter uma mudança. Porque senão você vai continuar tendo os resultados que você tem hoje. É esse resultado que você quer para sua vida? Eu acho que não, né? Então você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não aprende apenas a falar melhor. Aqui você aprende a construir relacionamentos mais fortes, ok? Porque pessoas influentes não são aquelas que vencem todas as discussões. Não. Pessoas influentes são aquelas que conseguem despertar o melhor nas outras pessoas, independente de quem venceu a discussão. E quando você substitui a crítica pela compreensão, você fortalece o seu poder de influenciar, porque a pessoa vai te ouvir. Você fortalece a sua credibilidade com aquela pessoa, os seus relacionamentos com aquelas pessoas. E aí você abre portas. E essas portas, nenhum argumento jamais ia conseguir abrir. Ok? Então, eu quero que vocês guardem que a forma como você fala, ela pode construir pontes ou levantar muros. Porque cada palavra vai carregar um impacto. Cada reação que você tem vai deixar uma marca em alguém. Cada conversa pode fortalecer um relacionamento ou enfraquecer esse relacionamento. Por isso que aqui você está aprendendo comigo que a verdadeira influência não nasce da crítica. Ela nasce do respeito, da empatia e da responsabilidade em se comunicar. Porque assim, quem aprende a controlar as próprias palavras também aprende a transformar a própria vida. O peixe morre pela boca. Já ouviram falar? Então é isso, como sempre no final de cada aula eu te lembro que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui para ler essa página para você, ok?
Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, curte essa aula, comenta, eu fiz várias perguntas para você, tá? Durante essa aula, responde aí embaixo para mim, envia essa aula, compartilha com alguém que você sabe que vai mudar a vida dessa pessoa, assim como pode mudar a sua. Ativa o sininho das notificações, porque todo dia tem aula nova às 7 horas da manhã. E continua comigo, porque na próxima parte desse capítulo, você vai descobrir outro princípio que é essencial para você conquistar a confiança das outras pessoas e exercer uma influência positiva sempre em qualquer relacionamento. Um beijo grande no coração de vocês.